E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês a equipe F da ESPN analisando a grande vitória do nosso Verdão para cima do Vasco, placar de 3-0 no Allianz Parque. Com destaque para Flaco Lopes, que marcou 2 gols, e Vitor Roque, que marcou 1 gol, galera. Essa dupla aí que vem fazendo bastante gols com a camisa do nosso Verdão. Com essa vitória, o Verdão chega a 52 pontos e está na segunda colocação do campeonato. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Prepara mais uma aguinha aqui. O Palmeiras fez, para mim, 23 minutos de absoluta perfeição, né? Tem acontecido toda hora, né? Fez um tempo Tem recortes maravilhosos do Palmeiras. Parece o Brasil em 70. Contra o Internacional, fez um primeiro tempo espetacular, fez 4 gols. E definiu um jogo com 23 minutos. Eu vou fazer apenas uma crítica ao Vasco da Gama, né? Vai jogar com um time que está brigando pela liderança do campeonato. Sabe que tem 2 atacantes de velocidade que saem toda hora na cara do gol. E adianta a marcação para deixar o espaço nas costas dos zagueiros e dos volantes. Aí eu tenho alguma dificuldade de entendimento, sabe como é que é? Aí eu queria só fazer uma... É amigo do Zé Elias. Falar só uma coisinha para vocês. O Hugo Moura dá a bola para trás, certo? No cruzamento do Piquerez. O Hugo Moura dá a bola para trás e aí vem o Flaco Lopes. Não tinha impedimento, porque o Hugo Moura já estava dando condição. Você sabe que eles pararam para analisar se tinha impedimento nesse lance? Ah, não duvido de nada. Você sabe? Não, eu tava vendo o jogo. Olha o Tigrinho. Olha o que ele fala, olha o que ele bagunça os caras, olha o que ele bagunça. Ele larga o goleiro em cima do zagueiro. É um negócio impressionante que fez o Tigrinho. O Tigrinho é seleção. Depois também pararam a imagem para ver se ele estava em condições normais de jogo. Alguns jogadores, tirando os 2 da frente... Aí tudo bem, vai passar. Todo gol é analisado, né? Sim, tirando assim, sai no Flaco Lopes essa bola, né? Sim. É o Flaco Lopes que começa a jogar. Mas assim, o Aníbal Moreno fez uma partida, voltou, ligação o Aníbal direta, Moreno voltou. Pascoal. Esse time só joga de ligação direta. Eu não mexo com o Rogerião. Você lembrou disso, Zi? Você foi lembrar disso, Zi? Então... Larga a mão do Rogerião. Eu te amo, Rogério. Rogério, eu te amo, Rogério. E o Aníbal Moreno fez uma partida, assim, de almanaque. Ontem o Andréas Pereira jogou numa função que não é tão próxima da área e ele já não produziu tanto quanto ele produz, porque quando ele está mais solto, ele aparece mais. E o Veiga, foi bem, Veiga? O Veiga voltou. Que isso, já? O Veiga voltou. Que isso, Sabe já? se tem um cara que é fã do Veiga, sou eu, né? Eu nunca escondi isso. Empolguei. Que eu sou fã do Veiga. Nunca escondi de ninguém que eu sou fã do Veiga, do Pedro. De alguns jogadores eu sou absolutamente fã porque tem muita qualidade. O Veiga não estava jogando, tinha dificuldade para jogar, por problema no pubis. O Zé teve problema, não sei se o Zinho teve problema no pubis. Tive que operar. O Zé teve que fazer cirurgia. O Palmeiras também fez uma lambança ou outra, o Palmeiras também fez na saída de bola, proporcionou lance para a equipe do Vasco da Gama. Só para finalizar, 23 minutos perfeitos, um futebol maravilhoso, não foi Penal, nada. hein? Foi nada, foi nada. Se você ver na câmera por baixo, não foi nada. O Palmeiras fez um jogo impecável no primeiro tempo. Eu confesso para vocês que eu me assustei com a falta de rendimento e com as trapalhadas do Vasco da Gama. Não só essa trapalhada que originou o gol. O goleiro fez trapalhada na saída de bola, aquela saída que o Zé gosta, de ficar trocando a bola entre zagueiro e volante, volante e goleiro, é um negócio que acaba dando muito problema. E os espaços que foram dados para os 2 atacantes do Palmeiras. Não é possível, não é minimamente razoável que um time que sabe que o Palmeiras joga dessa forma deixa espaço nas suas costas dos volantes e dos atacantes. Não dá nada nisso aí. Você vai vendo quantas vezes o Palmeiras criou possibilidades de marcar. Depois dos melhores momentos, a gente vai colocar números dos 2 para comprovar isso. Não, o Vasco me assustou com a falta de rendimento na partida de ontem. Me assustou mesmo. Fiquei assustado. Porque aquele Vasco que enfiou 6 no Santos, eu não vi. Aquele Vasco que enfiou 3 no São Paulo, eu não encontrei. Mas você falou uma coisa que eu ia tocar já logo de cara, né? Aí é aquela questão do entendimento do treinador com o adversário que você vai enfrentar. É o que eu falo sobre, muitas vezes, o Fernando Diniz erra. Ele confia muito no sistema dele, na forma dele de jogar e não entende. Por que com o Flamengo ele jogou lá atrás fechadinho? Explorando o contra-ataque, só de vez em quando saindo e tal. Qual a diferença de Flamengo e Palmeiras? Nenhuma. No momento atual? Nenhuma.
Sabe qual seria o jogo ontem? Joga a bola lá na frente, vamos segurar fechadinho aqui. Se a gente puder fazer um contra-ataquezinho e abrir os espaços, a gente joga. Agora, sobe linha de marcação para marcar o Palmeiras com 2 jogadores de velocidade. O Felipe e o Veiga arrebentaram com o Palmeiras, sabe por quê? Porque o Felipe e o Veiga eles vinham por dentro, Felipe Anderson, né? Vinham por dentro e o Abel adiantava o lateral. Então, você vê no gol do Tigrinho aí, o Paulo Henrique não sabia se ele marcava o Piquerez, que já estava quase no meio campo, ou se ele fechava no meio para marcar. Então, assim... Mas o Vasco teve mais posse, olha lá. Sim, mas é a questão de entendimento de jogo. É questão de entendimento do seu treinador. O time do Vasco tem suas limitações. Aí você vai expor as limitações? Você vai colocar os teus jogadores para ter esse problema, para justamente... Vem cá, ô Paulo, você tem dificuldade de fechar. A linha não consegue, eu vou adiantar a linha de marcação. Aí o Palmeiras sai com a bola jogando, tranquilo e tal. Numa boa, você deixa... Não foram só os dois atacantes. O meio-campo, muitas vezes, os caras jogavam tranquilos. Não, o Veiga, uma hora a bola tá chegando, ele já tá dando sinal onde ele vai botar. Olha lá, números da dupla. Tetra, essa é a melhor dupla de ataque do futebol brasileiro para você? Flaco e Tigrinho? Não, assim, os números, a ascensão do Palmeiras passa muito quando o Abel muda esse sistema de jogo e coloca os dois para jogarem como uma referência ali. O Vitor Roque um pouco mais à frente, o Flaco Lopes às vezes vindo até como um 8,5, como diz o Pascoal, o meia ali que vai por trás do atacante. Agora com o Veiga e com o Andreas, ele está até mais à frente ali, muito próximo mesmo, quase na mesma linha do Vitor Roque, mas passa muito por isso, por essa dupla e a confiança que eles estão, né? Eu confesso assim, eu não era daqueles que ficava criticando o Flaco Lopes, não, mas eu também não era de elogiar. Porque ele também não me correspondia para mim falar assim, esse Pascoal cara tem cornetava. potencial, esse cara vai... Não, o Flaco Lopes não. Só achava que ele jogava fora de posição. O Pascoal, eu vou defender o Pascoal. Ele sempre falou do posicionamento. Que o Flaco Lopes não era centroavante, não era 9. Ele era um segundo atacante e às vezes até um 8,5 ali, esse meia, como o Pascoal gosta de usar essa numeração, né? Mas passa muito por isso. E passa pelo treinador, que é espetacular, que é muito bom, ele sobe o tom e fala, às vezes, coisas desnecessárias na entrevista coletiva e também de cobrança com a arbitragem. Aí é um outro ponto. Personalidade dele, o jeito dele, né? Eu às vezes, não gosto, mesmo sendo fã do Abel. Mas ele, como treinador, para enxergar o time, para remontar um time... Ele remontou o Palmeiras, gente. É um novo time, até nome de jogadores dos últimos títulos. E não estava dando certo, né, Zé Elias? Fazer o garoto, o Vitor Roque acompanhar a lateral, às vezes era até o Estevão que acompanhava a lateral, só um centroavante, mas quem era o centroavante? Ele foi olhando, foi observando, foi vendo, foi mexendo e encontrou um jeito de jogar. E agora está até mudando mais um pouco. Não está com aquele jogador de velocidade, o ponta de velocidade, o ponta do 1 contra 1. Se você pensar que joga Felipe Anderson, Veiga e Andrés Pereira, são 3 meias. 3 meias que organizam, que chegam por trás, batem no gol, principalmente o Veiga entra mais dentro da área, e com 2 atacantes por dentro. Né? Quem faz o fundo, quem faz a lateral é o Piquerez e o Giai muito menos, mas quando o Kelvin puder jogar, esse é lateral de apoio. Então é um novo estilo e eu tenho que dar mérito ao Abel, cara. O Palmeiras hoje é um time que joga melhor. Antes a gente falava, é sólido, é organizado, é difícil fazer gol no Palmeiras, mas tem dificuldade na parte de criação. Eu falava muito isso, até o jogo do Corinthians ali, quando é desclassificado. Tinha muita dificuldade o Palmeiras para criar na frente. Hoje a gente já vê um Palmeiras de intermediária para frente com volume de jogo, com movimentação, com alternâncias, com possibilidade. Aí ele olha para o banco, traz o Facundo para fazer o lado do campo, faz o Sousa fazer o lado do campo. Então começa a mudar, começa a ter outras opções e ele está sabendo explorar isso, porque ele é gigante, é muito bom treinador. Como é bom 2 atacantes, né? É bom, Putz, desde que eles sejam bons. Mas são bons jogadores, né? Precisam se entender, né?
Não, claro, mas Então, precisa ter muito melhor 2 atacantes do que 2 pontos abertos no como centroavante. diria aquele amigo nosso repórter, precisa ter diálogo. Com isso que Não, aconteceu. não. É que todo mundo joga com 3 atacantes. 2 atacantes é uma maravilha, muito melhor. Depende de como você faz o sistema de jogo. Eu concordo Meio com o campo Zinho. com 4. Eu concordo com o 3 meias, vovozinho. como joga o Palmeiras no Eu volante. concordo com o vovozinho em relação a isso. O Abel ele é muito bom na montagem do elenco. Saíram algumas peças, por exemplo, o Estevão. Quando o Estevão jogava, o Palmeiras dependia muito das jogadas individuais do Estevão. Muito. Pegar a bola e jogar no Estevão. Era um time muito bem organizado defensivamente e o Estevão contra-ataque. Quando o Estevão sai o Richard Rios. Ele tem dificuldade para encontrar esse homem que fazia a função do Richard Rios, porque ele carregava, o Richard Rios era muito forte, então ele carregava essa bola até a área, arriscava algumas jogadas. Ele demorou para entender, depois que ele... Opa, peraí, vou colocar o Vitor Roque e o Flaco mais próximos Depois ali um do do segundo outro. tempo do jogo contra o Ceará. Isso. Aí deu certo, aí, opa, peraí, deixa eu continuar colocando aqui. Aí ele testou o Sousa aberto, aí o Felipe Anderson muitas vezes, aí agora ele tem essas alternâncias. O Facundo, que a gente até perguntava por que o Facundo não sai do time, porque o Facundo realmente, de fato, não fazia... ele faz mais as funções táticas, mas ele não era aquele cara que criava assistência. Até o Facundo começou a dar assistência, participar de gols. Então, assim, é uma ótima mexida, um trabalho O fenomenal. Palmeiras jogou meia hora do ontem, Abel, descansou pro Clássico, né, Pascoal? Quem? Ah, Palmeiras. E agora aí eu no entendi. no segundo Descansar tempo, pro Assim, Clássico. agora eu entendi. aí no segundo tempo, no segundo Calma, meu tempo, apresentador. aí Calma, meu o apresentador. Veiga saiu, Meu o Veiga comandante, saiu, calma, Lopes pô. saiu, Tetra, Tigrinho saiu, nada ajuda, tudo Felipe conspira Anderson contra. saiu. Ontem, ó. O Vasco nem pra dar dificultada, nem pra cansar o Palmeiras. Nem pra ser aquele jogo pegado, Nada. aquele jogo de desgaste. Jogou aquele meia jogo hora e descansou de 60. pegada, de... Não, mas ainda no segundo tempo ainda saíram os dois preocupado? centroavantes. Não, saíram os dois centroavantes, Você vai os ver dois segunda-feira. meias. Descansar. Ó, Vamos descansar. pra hoje, em relação ao São Paulo, tô pessimista. Domingo é outra história. Pessimista? Pra hoje? Hoje pode esquecer. Pra domingo é outra história. É? Aí Domingo, você tá mais animadão? confiança? Mais confiança? Só tô falando que é outra história. Não vou falar o bem ou pro mal. Tá vendo? Você tá com Olha lá, notícias aí, vovozinho, ó. olha Tá com lá. novidades. Sabe não quer por quê, contar Pascoalzinho? nada. Porque jogo contra time forte, você tem que entrar com raiva. Ontem faltou raiva ao Vasco. Vou chamar o nosso repórter José Paz com os números dos grandes destaques do Palmeiras na temporada. Boa noite, Zé. Traz tudo que você apurou sobre Flaco Lopes e o Vitor Roque. Você tá demais aí com esse tigrinho, hein, Michele? Tigrinho aqui no Gazeta Esportiva. Beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando o programa hoje. Pois é, essa dupla tá demais, né? O Alex Miller já disse aí no programa de hoje, tá demais. Nós temos uma tela pra mostrar pra vocês com alguns números aí da dupla Flaco Roque nos últimos 12 jogos, desde a partida contra o Ceará, quando eles de fato foram aí, começaram essa titularidade dupla no time do Palmeiras. De lá pra cá, são 18 gols deles. 9 pro Flaco, 9 pro Vitor Roque. O Flaco ainda deu 2 assistências e o Vitor Roque 4 assistências. Então, dos 27 gols que o Palmeiras marcou nesse período aí, 18 da dupla Flaco-Roque. Ou seja, 2/3 dos gols da Sociedade Esportiva Palmeiras nesse período aí sendo marcados por esses dois jogadores que estão jogando demais. Estão jogando muita bola. De fato, estão sendo aí o diferencial do time do professor Abel Ferreira nessas últimas partidas. Flaco Lopes, que já tem 21 gols nessa temporada de 2025. Na temporada passada ele foi o artilheiro do Palmeiras com 22 gols no ano. Então, claro que vai passar aí essa marca do ano passado. Ele é o segundo cara com mais gols no Brasil em 2025. O Flaco Lopes só está atrás do Verratti, jogador do Vasco da Gama, que passou em branco ontem lá no Allianz Parque, como todo o time do Vasco. Então, números interessantíssimos para vocês debaterem daqui a pouco aí. O Abel Ferreira, que vocês comentavam aí ainda há pouco também, falou na entrevista coletiva sobre o calendário do futebol brasileiro. O Abel é um dos caras que mais aí reclamam porque não pedem mudança e pede mudança nesse calendário do futebol brasileiro, e ele comentou exatamente sobre isso aí, Copa do Brasil com um jogo só na final, Brasileirão maior no ano que vem. Então vamos ver aí o que disse o professor português ontem, depois desse amasso do Palmeiras para cima do Vasco. Pode rodar o Abel aí, diretor. Se é verdade que quando eu pedi fui chato, também tenho que dizer, dar os parabéns à coragem, à ousadia de
de querer fazer melhor. Dar os parabéns à CBF por isso, porque às vezes é difícil mexer em coisas que já estão, porque eu sempre foi assim, não sabem? Sempre foi assim. Portanto, eu recebi com muito agrado, não para o Palmeiras, e vou-te aqui a falar, só para fazer aqui um parênteses. Eu quando eu falo do gramado, porque o gramado do Bahia estava ruim, não é porque era mau para o... Eu tenho os meus amigos que me ligam de Portugal a dizer, ia pá, disse, não, espera aí, o Brasil e o futebol brasileiro têm estádios espetaculares e relvas, ei pá, mas nós estás aqui a ver na televisão, que vergonha, não sei o quê. E eu a defender aquilo, o Brasil, aquilo que é nosso. Disse, pá, isto não é assim. Se o Abel foi crítico, ou chato, ou ranzinza, ou usando as tuas palavras, o Abel andava a pedir para que alguém fizesse algo pelo futebol, ou pelo futebol brasileiro, não pelo Palmeiras ou por mim. Daqui a pouco, Alex Miller e Paulo Sérgio vão comentar as declarações de Abel Ferreira aqui no Gazeta Esportiva. De falar do Neymar, eu sempre me empolgo e vou indo para outro assunto. Vamos falar sobre Abel? As declarações? Eu gosto bastante da fala dele, até porque quando nós opinamos aqui se era bom ou não, nada melhor do que o treinador dar o parecer dele. E ele tem visto que está acontecendo no Brasil há anos, e quando ele vê uma mudança e se ele acha pertinente isso, eu acho muito bom. Então já começa por aí os treinadores parando de reclamar do calendário. E agora então, vai começar um ano bom. Os treinadores não vão mais reclamar do calendário. E pelo menos se de repente é lá para abril, maio, junho do ano que vem ele achar ruim, ele não vai poder falar que algo não foi feito. Sim, né? sim. Porque na prática todos nós vamos ver se vai dar certo ou não. É uma mudança realmente drástica. Nunca teve algo tão radical assim como foi anunciado nessa semana, ontem. Eles realmente estão tentando melhorar. Então, é uma ideia, vamos ver. Eu acho que tudo é válido quando você tem boa intenção e quando tem algo mais racional. Vamos ver se isso na prática se confirma, né? Pelo menos o novo presidente da CBF, ele está aberto ao diálogo e está fazendo mudanças que são comentadas e necessárias há muito tempo, né? Não, isso é muito bom, né, Mi? Nós estávamos conversando, os campeões do mundo, a presença da CBF juntamente com aqueles que fizeram história está mais próximo. Ah, é? Está muito mais próxima do que o presidente da gestão anterior. Então isso é muito bom para o futebol brasileiro. Com certeza. Agora, ainda sem o Neymar, né, o Santos continua na briga para se distanciar da zona de rebaixamento do Brasileirão. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais.